Amigas, amigos, marquemos na Ken Sapiens uma pergunta legal. A história tem agito? A história é certinha? Ou embaralha tudo, tem momentos disruptivos, como se diz, e assim por diante? Olha, nós, os Sapiens, nós gostamos da ideia de uma história bem certinha, tá? Inclusive, erramos muito, até na ciência, por causa disso. Hoje, as neurociências já explicam um pouco. Nós temos muita aversão à perda. Muito trabalho científico de neurocientistas e economistas mostra que, às vezes, a gente nem toma a decisão mais racional, colocado frente a um problema, porque, darwinianamente, fomos selecionados para termos uma aversão a perder muito grande. E, portanto, uma história com surpresas, e as surpresas, vamos lá, que se distribuam igual. Metade é ruim e metade é boa. Para cada um de nós vai ser diferente essa divisão. Então a gente não gosta muito dessa ideia, a gente prefere ter a situação sob controle, ou sob a ilusão de que está sob controle. Para as nossas vidas, nós somos assim. Para a história natural, a história da vida, a história da natureza, nós pensávamos também isso, que era tudo muito, muito certinho, que a evolução, a história natural, a seleção pela capacidade de adaptação aos ambientes que mudavam, como Darwin tão maravilhosamente nos escreveu, imaginávamos sempre muito devagarinho, muito lento, né? Porque as mudanças são aleatórias no DNA, são mutações, o ambiente muda de forma também aleatória, então isso teria que ser lento. Alguns já levantavam que não era bem assim, até que um casal, esse casal sozinho não foi quem resolveu, mas eles viveram parte grande dos anos durante mais de 30 anos, nas Galápagos, e mostraram, nas Galápagos dos tentilhões de Darwin, e mostraram a evolução dos tentilhões de Darwin em 30 anos. Isso era inimaginável. E hoje a gente já sabe muitos outros fatores, quem sabe irá lá, que permitem que a evolução tenha uma dimensão gradualista, mas também tenha disrupções decorrentes do acaso, de contingências, ou não até às vezes. É tudo muito mais dinâmico do que a gente imaginava e muito mais rápido. E até na história cósmica, muito pouco tempo atrás, a grande maior parte da minha vida, a visão que nós, sapiens, tínhamos do universo. A gente fala lá de trás, né, quando o pessoal... A Terra não gira ao redor do Sol, o Sol é que gira ao redor da Terra, Galileu Galilei, é pulso, é móvel, sem considerar que nós podemos estar imersos no mesmo tipo de visão equivocada, por outras ou pelas mesmas razões. Há muito pouco tempo atrás, a gente achava, eu passei a minha vida lendo sobre isso dessa forma, que o universo era um grande vazio, principalmente, com as estrelas e acontecimentos muito periódicos, muito ocasionais, etc. e tal. Hoje, 2020, a visão que temos do cosmos, do universo, é dramaticamente diferente. É o oposto. É uma barafunda, uma confusão o tempo todo. Claro, num tempo mais longe. Não tem vazio ali. E muitas coisas a gente não conhece. Não sabemos o que é matéria escura, não sabemos o que é energia escura. E, da mesma forma, a história humana. A história humana tem momentos disruptivos. Como a história é complexa, não adianta ter uma cartilha, um padrão para isso, mas que podem acontecer das mais variadas formas e até acontecer sem a gente perceber tanto. Podem ser revoluções, ok? Geralmente a gente pensa em revoluções. Revolução Francesa. Xu Enlai, primeiro-ministro da China, perguntado no bicentenário da Revolução Francesa qual o impacto dela para a história da humanidade, respondeu, como um chinês, muito cedo para saber, 200 anos. E estava certo.
Está certo. Revolução Soviética, essa já dá para saber um pouco mais, né? Com a queda do Muro de Berlim, tudo que aconteceu. Mas revoluções podem acontecer também porque uma elite perde a legitimidade ou por momentos. Mas não é só revoluções, guerras, disputas de poder, conflitos e assim por diante. Guerras civis, um povo que se insurge em função da desigualdade, mudanças culturais, essa é uma das grandes disrupções que é um exemplo de grandes disrupções que pode ocorrer sem que a gente perceba. A gente fala assim, da década de 60, a gente pensa mais na Guerra do Vietnã, na Guerra Fria, no caso do Brasil e da América Latina, na luta contra a ditadura militar, mas também foi a época dos hippies, Beatles, os hippies, Woodstock. Gente, cultura. Os hippies não são um folclore. Ali ocorreu uma revolução cultural que faz com que exista este mundo em que vivemos hoje, bem melhor. Cultura. Anos 60, a gente pensa na Guerra do Vietnã, na Guerra Fria, na América Latina, ou Grécia, Portugal, Espanha, na luta contra as ditaduras. E os hippies, os Beatles, os hippies, Woodstock. A cultura e os costumes da humanidade mudaram e continuam a mudar por causa deste movimento. Maio de 68, aquela pichação, não queremos obras, queremos sonhos, os costumes sexuais, a famosa moral, etc. Tal. Tudo isso começou, tá certo, ok, a diversidade de gênero está aí forte, o racismo estrutural, a intolerância religiosa, em muitos países do mundo isso tem chegado essa revolução tem chegado de forma muito mais lenta, mas tornou-se irreversível e já mudou tudo. Então, não tem ideia de como era a vida de uma mulher 50 anos atrás, os mais jovens, claro. Embora hoje a luta continua, ou seja, esta revolução continua. A história é muito agitada e ela não é monotônica, ela não vai mudando assim. Ela tem momentos muito mais importantes e muito menos importantes, como na vida da gente, quando a gente decide, vou casar ou não vou casar. Vou continuar, aceitar essa oferta de trabalho ou fazer essa viagem que eu queria tanto. Vou para o mercado de trabalho ou vou fazer mestrado e doutorado? Tem momentos decisivos. Pode ser na hora que a gente abre a boca para uma pessoa querida. Pode ser a qualquer momento. Tem momentos decisivos e outros que mais dentro da rotina. Não é monotônico. É toda caótica. E nós estamos agora, segundo semestre começando de 2020. Vamos botar uma perguntinha dentro dessa pergunta, já que a gente já concluiu que a história tem agito. Tem algum agito ali na frente? Daqui a semanas? Tem um baita de um agito. Todos nós vamos assistir. Depois de amanhã. O mundo vem de uma tendência histórica, essa dos costumes e da cultura que eu falei faz parte dessa tendência, que é muito clara. Mais democracia, mais liberdades públicas fundamentais, respeito à liberdade individual e assim por diante. Essa é uma longa conversa que, quem sabe, embarcará em outra jornada. Mas, de alguns anos para cá, não tão poucos, mas de alguns anos para cá, surgiu o que recebeu o nome, que não existia antes, de iliberalismo. Começaram a aparecer no mundo ou gente que chegava ao poder e que com agendas muito variadas, completamente diferentes entre si, mas que todas com uma coisa em comum, que era ou ofender diretamente as instituições, diminuindo a qualidade da democracia ou até eliminando, ou corroendo a democracia no sentido dos costumes democráticos, não obrigatoriamente. E todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Estou falando do homem mais poderoso do mundo, Trump, presidente dos Estados Unidos, está corroendo os costumes democráticos. Nixon sofreu impeachment porque mentiu. O Trump mente todo dia. Mas não só ele, o Erdogan, com uma agenda islâmica religiosa, o Orbán na Hungria também tem uma coisa religiosa, mas ali é principalmente mesmo
as questões democráticas, do NET nas Filipinas, botando o Estado para assassinar em massa milhares e milhares de pessoas, Netanyahu em Israel, mudando completamente a forma como o povo israelense discutia a questão da paz no Oriente Médio. Bolsonaro no Brasil, sempre são nacionalistas xenófobos. Brasil acima de tudo, Brexit, America First, Hungria e sua cultura, Turquia e sua cultura, Israel, não sei o quê. Isso vai contra a tendência. A tendência histórica do mundo é muito clara e é inevitável. O mundo é a tribo agora. A globalização tem que atingir todas as dimensões da vida social, não só a econômica. Uma tribo muito diversa, uma tribo de muitas tribos, talvez muito mais até do que hoje, porque haverá liberdade para isso, mas uma única tribo. E há agrupamentos no mundo inteiro que resistem a isso e vão erodindo a democracia justamente para resistirem melhor a essas tendências históricas. São nacionalistas xenófobos e também são, de um modo geral, ressentidos de alguma coisa. Os britânicos do Brexit, saudosos de um império britânico que jamais voltará. O outro lá é contra os imigrantes que não vão voltar para casa. É sempre um ressentimento, geralmente as pessoas de mais idade. Pois bem, daqui a semanas haverá uma eleição. Sempre é uma eleição muito importante para a história, a de presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Mas dessa vez, independente dos programas até, não se trata nem tanto das políticas públicas, é uma eleição absurdamente decisiva para a história dos próximos anos e década ou 2 décadas. Biden ou Trump. Sem entrar em juízo de valor ou mérito sobre o programa e as qualidades pessoais do Biden e da senadora, uma negra, filha de jamaicano com hindu, que ele escolheu para vice, e do outro lado o Trump. Mas se o Trump perde essa eleição, só vamos saber daqui a pouco. Por enquanto está perdendo, mas isso muda, política é política. Se o Trump perde essa eleição, essa corcova da história, que é esse nacionalismo xenófobo, com agendas variadas, corroendo a democracia, que hoje se apresenta como tendência histórica, mas que não é o que eu falei, na minha visão, claro, sempre Bilsunda, sempre posso estar errado, aquela história. É uma corcova da história, é como as guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas mudaram a história. Ponto, mudou. 1815, Congresso de Viena, a restauração. Aqui não é restauração nenhuma, mudou. A onda da história, o tsunami da história já seguia e voltou a seguir seu curso. Essa corcova da história, esse nacionalismo xenófobo com suas agendas erodindo a democracia, pode ser maior, pode ser menor. Se o Trump ganha essa eleição, essa corcova da história é maior, afetando tudo. Clima, democracia, Amazônia, direitos dos povos, de vários povos. Se o Trump perde essa eleição, ganha o Biden e a senadora, filha de jamaicano com hindu, negra, que será sua vice, essa corcova da história fica desse tamanhozinho. E esse bando de caras por aí que se apresentam como tendência da história viram meia dúzia de maluco com a brocha da mão pendurada no teto. Então, daqui a semanas, ao vivo, um grande agito da história. Vamos embarcar na Quem Sapiens. Inscrevam-se no canal e a gente volta depois que passar a essa pergunta.